Bom dia, gente, todas, todos e todes. Cara, eu tô muito feliz aqui de estar com vocês, essa galera tão incrível que eu tô conhecendo presencialmente agora, mas que já conhecia pelas redes, encontros, né, presenciais. Então, quero agradecer muito o convite da Unesco Sou Transcriativa, que armou essa roda aqui, que fez o corre para colocar esse painel de pé. E agradecer também a galera do RD Summit, que está aí fazendo todo o trabalho para botar a experiência de pé, né, pra gente. Mas bora lá então. Deixa eu contar para vocês aqui, galera, com quem que eu tô nesse papo. Vou ler aqui minha colinha, hein? Ó, eu tô com a Tami Sol. Ela é membro do board consultivo da Unesco Sou Transcriativa pela lente de economia circular. Ela é especialista em meio ambiente e sustentabilidade pela FGV. Trabalhou com projetos educativos em equipamentos culturais de São Paulo, consumo consciente e economia circular. Atualmente é cofundadora e guardiã da Casa Bocaína, um espaço de dimensões integradas à natureza através da agrofloresta, meliponicultura, arte, educação e cura no coração da Serra da Bocaína. E uma curiosidade, ela é musicista, toca flauta transversal e também é praticante de arquearia meditativa. Obrigada, Tami. Bem-vinda. Obrigada. Ó, também estou aqui com a Adélia Rodrigues. Ela é psicóloga social e pós-graduada em pensamento decolonial. É cofundadora e gestora da Gastronomia Periférica, um negócio social que usa gastronomia como ferramenta de transformação. É co-criadora dos restaurantes... Eita, acho que deu uma falhadinha aqui, né? Voltou. É cofundadora dos restaurantes e Escola da Quebrada. Eu acho que está dando uma falhadinha no microfone, mas eu vou indo, hein? Dos restaurantes da Quebrada e restaurante Bacarelli. Conselheira da A Casa Diversa, que promove formação de cozinha para pessoas LGBTQIA+, egressas do sistema prisional. Regente de projetos de estúdio Eixo e membro do board consultivo da Unesco Sou Transcriativa. E, gente, ela é nordestina, candomblessista e apaixonada por gente. Obrigada, Adélia. Bem-vinda. Obrigada, que prazer estar aqui. Prazer é nosso. E por último aqui, estou com o Marcelo Jambeiro. Marcelo é publicitário, especializado em desenvolvimento de negócios e mobilização de recursos. Trabalhou por 20 anos como executivo de marketing em multinacionais de diferentes setores, sobretudo tecnologia. Há 10 anos trabalha no setor de impacto socioambiental. Atualmente é responsável por relações institucionais e mobilização de recursos na ação da cidadania, organização fundada há 30 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, para combate à fome e à miséria do Brasil. Quem tem fome tem pressa, né, Marcelo? Ele é membro do board consultivo da Unesco Sou Transcriativa. E, curiosidade, é apaixonado por design e arquitetura dos anos 50 e gatos. É isso aí. Gente, um prazer estar aqui, muito legal trocar aí Borogodó com todo mundo e vamos em frente. Bem-vindo, obrigada, Marcelo. Estou muito feliz, gente, com essa mesa. E agora eu vou me apresentar aqui, esse desafio, né, de auto-apresentar. Bom, gente, eu sou apaixonada por movimentos que acontecem de gente para gente. E eu acredito que a cultura, ele é uma ferramenta, é a possibilidade que a gente tem de transformação social mesmo, para transformações necessárias acontecerem. Eu sou especialista em marketing, criatividade SG. Hoje eu trabalho na Ambev como marketing, patrocínio e experiência, fazendo a gestão de patrocínios e eventos, mas também lidero as frentes de SG a nível nacional da área, como Fundo Bora Cultura Preta, que foi um projeto que a gente co-criou em parceria com a Preta Hub para impulsionar empreendedores negros e negras que atuam no entretenimento e na cultura pelo Brasil. Eu também sou membro do board consultivo da Unesco Sou Transcriativa pela lente de conexão. Sou membro da rede SG para Já, que é uma rede de profissionais criativos que atuam com olhar para SG. Sou multiplicadora B. E uma curiosidade, eu gosto de cantar e sou compositora. É isso, gente. A turma apresentada, Borogodó, muito Borogodó nessa mesa aqui. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo um pouco abaixo dos ombros, castanhos. Estou vestindo uma blusa de manga comprida branca e uma calça jeans.
Vou passar para a turma aqui falar a sua autodescrição, mas também, depois da autodescrição, acho que a gente podia contar qual é o borogodó que a gente está trazendo para a mesa, né? Para esse papo aqui. O meu borogodó é conexão. Eu sou uma conectora natural, assim. Adoro conectar pessoas, negócios, possibilidades. E aí, Adélia, conta pra gente. Fez igual na escola. Vai, Adélia, você primeiro. Já foi no ar, né? Bom, eu sou uma mulher miscigenada, então sou uma mulher parda, de cabelos grisalhos, já contando que eu tô chegando perto dos 40. Eu tô com uma blusa preta com um kimono inspirado em Ilha de Itamaracá, uma calça azul e de chinelo. É isso. E o meu borogodó, eu acho que difícil definir uma única coisa, mas eu acho que eu trago transformação. Eu sou a pessoa que pega uma coisa e fala o que dá para fazer com isso, para além, como é que a gente transforma isso numa coisa maior ainda. Então, eu acho que eu tenho o borogodó da transformação. Que força. Bom, eu sou Tami, Tami Sol. Eu sou branca, tenho cabelo castanho claro, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camiseta verde maravilhosa, que, aliás, é a camiseta aqui do evento, que está com uma frase incrível chamada Trago o teu borogodó de volta. Pergunte-me como, aliás, isso é uma pergunta. Estou vestindo uma calça preta, um blazer e... Bom, eu acho que num primeiro momento eu diria que o meu borogodó é trabalhar em rede. É uma coisa que me inspira muito e eu acho que é uma coisa que a gente está precisando. Então eu estou muito conectada com esse lugar de trabalhar em rede. Que demais. Obrigada, Tami. Bom, eu sou Marcelo, homem branco, 1,82, cabelo curto, castanho, agora grisalho bastante. Estou usando uma camisa azul marinho, calça azul marinho, tênis azul marinho. E eu acho que meu borogodó está um pouco parecido com o de vocês, que é a conexão com pessoas. Eu gosto muito de pessoas e gosto muito de fazer pontos entre pessoas, principalmente diferentes. Que eu acho que é aí que tem um potencial muito grande de transformação, né? Então, mais cedo a gente estava falando um pouquinho disso, a gente sai um pouquinho da bolha e se conectar mais com os diferentes para transformar. É isso. Total, que massa. Borogodós que se completam e super em sinergia também, né? Gente, é com esse borogodó todo aqui nesse papo que a gente vai falar sobre Brasil, uma responsabilidade de todos, negócios que pensam para além das paredes corporativas. E esse tema, gente, ele faz parte da Lente Comunidade, que é uma das 16 lentes de trabalho da Unesco Social Transcriativa, numa transformação criativa e sustentável. E a Lente Comunidade, ela fala sobre o objetivo de transformar pessoas e convidá-las à cocriação, ao movimento coletivo, né? Muito massa. Então, para a gente iniciar, quero começar aqui com o Marcelo. Marcelo, para você, o que é para além de paredes corporativas? Como se dá esse desenho? E pensando um pouco nesse contexto de cocriação, coletivo, qual que você acha que é a relevância, a importância dessa atuação para a gente ter movimentos de impacto? Então, falando de impacto, né, de problemas socioambientais, eu acho que são problemas complexos que requerem soluções complexas. E pluralidade, né? Várias pessoas pensando, diferentes pensando junto, né? Eu vou já puxar esse fio e falar um pouquinho de um exemplo prático disso, né? Há 30 anos, o Betinho, que você acabou de falar, né, criou a Ação da Cidadania, onde eu trabalho hoje, ele criou um movimento acreditando nesse diálogo de diferentes e dando luz às soluções que já estavam aí, né? Empoderando as pessoas, na verdade levantando a grande bandeira de um flagelo, que é o flagelo da fome, há 30 anos, e que a gente volta agora para esse flagelo, infelizmente, mas colocando luz em soluções nos territórios, né? O Betinho, ele despertou de novo o senso de solidariedade nas pessoas, a crença de que se pode mudar a partir do indivíduo e do coletivo, né? E colocou luz em coisas que já aconteciam, né? Então, esses comitês que já estão no território, que já atuavam, né? E que precisavam de uma força. Até por uma questão do nosso país, né? Dessa questão colonialista, né? Então, assim, a solução já estava lá, né? Então, era colocar a luz ali, dar força para aquilo e inspirar outros.
Então, respondendo um pouco a tua pergunta, eu acredito no coletivo, nesse poder de inspiração. Quando a gente olha os diferentes, olha os fazeres, as diferentes culturas, se inspirar para a transformação, né? Então, ele conseguiu mobilizar naquele momento 30 milhões de pessoas no Brasil em prol de uma causa comum, que era o combate à fome, né? Isso foi muito lindo. E a partir desses comitês nos territórios, olhando as soluções que já aconteciam, né? Eu acredito nisso. Massa, Marcelo. Eu acho que tem duas coisas que você falou aqui que é muito importante. Uma é sobre a questão de pluralidade, né? Porque a gente só consegue fazer um movimento que é amplificado mesmo, que acessa mais pessoas, quando a gente entende que o negócio é diverso, assim, né? Que pega a população como um todo, entende qual que é o real ali, né? E a outra coisa que eu achei bem legal que você falou, que é esse contexto de dar luz às situações. Porque eu acho que quando a gente reconhece as demandas, quando a gente entende o que é material, que a gente precisa trabalhar, que a gente tem a possibilidade de olhar e transformar, isso tangibiliza caminhos. Exato. E ele era muito sagaz, eu acho que esse é volto nesse exemplo, porque ele dialogava com as pessoas de poder público, as pessoas que detinham poder e ainda detêm nesse país, infelizmente, né? Não é tão distribuído isso, não é distribuído. Então ele dialogava com essas pessoas e dialogava com o território. Então ele deu luz ao que já acontecia e trouxe isso para políticas públicas, para soluções perenes também, né? Incidência política, mobilizou a sociedade, mobilizou quem detinha o poder naquele momento, né? Então eu acho isso muito bacana, né? A gente passou por um momento agora recente de polaridade, a gente ainda vive num mundo cada vez, infelizmente, mais polarizado, e a gente vê que quando a gente constrói pontes e está aberto a esse diálogo, é onde tem um potencial enorme de transformação, né? Eu acho que o sistema hoje, a gente sabe que está errado, ele já deu errado, a gente tem que operar de outra maneira, tem que redistribuir poder, dinheiro, acesso, né? Mas enquanto isso não acontece, não adianta a gente falar eles e nós. A gente tem que sentar junto e falar com os diferentes e mitigar o máximo possível de impacto negativo que possa acontecer. Porque no final está para todos, né? Está para todos. Está para todos. Claro que cada um dentro da sua realidade, mas eu acho que no final tem essa soma coletiva que a gente pode juntar forças para transformar, para reconhecer as diferentes realidades também e sair das nossas bolhas, né? Bom, eu acho que é esse percurso, assim, dessa força coletiva. Quer falar? Não, é isso. Boa, obrigada, Marcelo. Bom, e aí pensando sobre esse lugar de ação, eu acho que tem uma virada nessa jornada assim, de impacto. Ela tem um lugar muito de ação também, né, da gente, porque tem algo que pulsa no coração da gente, tipo, cara, isso precisa ser feito, a gente precisa que a sociedade seja transformada, a gente precisa olhar para o meio ambiente, mas tem um lugar de partir para a ação. E eu acho que a gente está num momento que é super urgente isso. A gente está com muitas demandas sociais, ambientais urgentes e humanas, né, saúde mental. E aí eu fico pensando... E aí queria ouvir um pouquinho, Tami, como que você começou a perceber essa possibilidade de uma atuação de impacto, né? Como que isso começou a germinar em você e quando foi, o que te despertou para partir para o lugar de ação mesmo, assim? Bom, eu acho que, inevitavelmente, nós geramos impacto, né? Inevitavelmente, nós geramos impacto negativo, pensando pela lógica do consumo, né? Então, eu acho que a gente pode olhar por dois caminhos. Um é a redução de impacto, que é um passo atrás, como é que eu reduzo o meu consumo, ou como é que eu consumo de forma consciente. E um passo à frente é a gente pensar na possibilidade de impacto positivo. E nesse sentido, eu penso em impacto positivo num lugar de esperançar, aquele esperançar do Paulo Freire, que é a esperança em ação, né? Então é aquilo que a gente planta e que consequentemente pode gerar impacto. Então assim, há 9 anos atrás eu comecei a frequentar a Serra da Bocaina, que é hoje o meu projeto de vida.
Alguns anos depois eu também fiz parte da construção do primeiro marketplace de consumo consciente do Brasil, que é a Benglo. Foi um projeto que me trouxe muitas possibilidades, onde eu pude colocar o meu capital intelectual a serviço e onde eu aprendi muito em rede. Então a gente está falando de um projeto que trabalhava com 65 pequenos produtores ou pequenas marcas. Então, através dessa experiência, eu comecei a repensar também o meu consumo, sobretudo porque era uma empresa de consumo consciente, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu falei, que é a lógica da nossa redução de impacto, já é um primeiro passo, né? Então, como é que a indústria da moda, que hoje é a primeira grande indústria que mais impacta e polui o planeta, como é que a gente pode reduzir, como é que a gente pode questionar, como é que a gente pode começar a levantar essa bandeira do Fashion Revolution, questionar quem faz as nossas roupas, sobretudo os processos envolvidos na cadeia produtiva. Então, não dá para dizer que nós somos sustentáveis, o que uma determinada empresa, essa é a minha opinião, que uma determinada empresa ela é sustentável. Acho que a palavra sustentabilidade ela é mais palpável, mas na prática ela não é efetiva. Então, o que a gente começou a discutir dentro desse marketplace de consumo consciente e de forma mais transparente é a redução de impacto. E é claro que nesse processo de entendimento, como esse impacto ele é reduzido, a transparência, né, dentro das cadeias produtivas, acho que a gente pode trabalhar, são sempre três, né, eu gosto dos símbolos, 3 pilares, seja o Triple Bottom Line, que é o tripé da sustentabilidade, própria ESG, e eu acho que tem 3 pontos que estão muito em pautas hoje, que é o propósito, a transparência e a coerência, né, que são pontos bem difíceis, sobretudo nas grandes corporações. Mas uma das coisas que mais me motivou, então, o propósito de trabalhar o consumo consciente, a transparência dentro dessas cadeias produtivas, desses pequenos produtores. E aí a gente está falando de pequenos produtores do Brasil inteiro, desde as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, às populações que estão, aos pequenos produtores que estão trabalhando dentro das cidades, né? E aí, olhando de novo para a questão do impacto positivo, é como a gente começa a semear os nossos sonhos, né? Como é que a gente começa a colocar em prática uma possibilidade de um planeta mais regenerativo. Então, eu acho que tanto essa experiência na Casa da Bocaina, que é a floresta que é hoje a minha casa, e a comunidade que vive ali, de uma forma muito mais aproximada do que a gente poderia dizer vida sustentável e, sobretudo, olhando para o modo de vida indígena, que foi uma experiência que eu pude ter nesse processo, eu repensei todo o meu modo de viver, né? Então, assim, é óbvio que essas experiências impactaram diretamente na minha vida. E aí, um dos conceitos que tem surgido que é bem interessante e que a gente também acabou discutindo um pouco antes, que são os IDGs, são os Objetivos de Desenvolvimento Interior. E isso é muito interessante porque quando a gente pensa os ODS hoje, não dá para a gente ter uma perspectiva de uma transformação de coisas que estão externas se essa transformação ela de fato não começa a partir da gente. E eu acho que a gente vem vivendo numa lógica do ter para ser. Então, eu preciso ter determinada coisa para ser considerado ou para ter determinado status. E aí é onde eu acho que a gente se perdeu. E dentro dessa lógica do desenvolvimento interior, a gente vai para um outro caminho, que é o caminho inverso. Eu preciso ser para fazer, ser para ter, né? E nesse caso, eu acho que o ser para ter, inicialmente, é a possibilidade de viver, né? Num momento onde a gente está colapsado enquanto espécie, onde a gente promove um colapso da nossa casa, que é o nosso planeta. Então, se eu puder responder de forma resumindo tudo isso, são essas duas experiências, a Casa da Bocaina e esse projeto de consumo consciente que me aproximou de rede e das transparências que precisam existir no processo produtivo. Demais. Muitas experiências compartilhadas aqui, preciosas. E aí eu fiquei pensando que acho que tem 3 pontos que você me falou que chamou bem minha atenção, assim. Esse contexto de experiência e conhecimento, né? De ter contato com rede que vai te abrindo o entendimento sobre a geração de impacto, vai te abrindo
o entendimento de caminhos para essa redução, né? Igual você falou, na Casa da Bocaina a gente tem uma proximidade com os povos originários, assim, da vivência, né? E então acho que tem muito isso, assim, né? De aprender com outras formas de viver, outras culturas. O outro ponto que eu acho que você trouxe é sobre o lugar de... E aí eu acho que vale para todos os empreendedores que vão assistir a gente, que vão acessar esse conteúdo, pessoas que estão aí com negócios, de partir para uma visão de redução de impacto. Porque às vezes a gente fica esperando muito o processo de agir, quando tiver tudo redondo, quando estiver tudo pronto, quando já tiver tudo, quando os caminhos já estiverem muito traçados. E pelo que eu vejo aqui, todos nós com as nossas experiências e de diferentes áreas de atuação, a gente parte para o agir por um lugar de experiência mesmo, de, cara, vamos fazendo e aprendendo, mas a gente precisa fazer. E eu acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro, que eu fiquei pensando sobre esse lugar de primeiro ser, porque acho que esse é um resgate que a gente precisa fazer muito quanto população. De certa maneira, e até voltando aqui sobre os IDGs, né, esse conceito que alguns especialistas estão trazendo sobre como que individualmente a gente também pode somar para chegar nos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. E eu acho que tem muito esse lugar de atuação, de conhecimento pessoal, de se abrir, de ter intenção. Eu acho que uma das palavras que eu mais venho escutando é sobre intenção mesmo na nossa ação. E nessa jornada de transformação sustentável, tem que ser propositivo. Não é tipo, hoje eu vou jogar o lixo no lugar correto. Não, ela é um exercício diário de transformação, de intenção, de resgate, de conhecimento, de troca, de mudança real. Tanto dentro da vida da gente, quanto também fora, né, nas redes nossas de atuação. E aí, pensando nesse lugar de atuação pessoal, desse conceito de IDGs, eu fiquei pensando muito, Adélia, que... pesquisando um pouquinho da sua história, gastronomia periférica, e pela sua fala, tem muito, o Gastronomia Periférica tem um propósito muito pessoal, assim, dentro da sua história de vida, né? E aí eu queria saber como que foi esse movimento, assim, de formatar isso, de começar esse exercício a nível pessoal, mas também quando que você entende que você poderia amplificar essa rede, trazer mais gente para o jogo, né, construir em rede, amplificar essa possibilidade de impacto? Vai vir de longe essa resposta. Opa! Porque eu acho que tem muito a ver com o fato de eu ser de uma família de mulheres corajosas, o que é quase que intrínseco quando você é de uma família nordestina, sabe? Então, quem movimenta a minha família como um todo são as mulheres, sempre foram. Mesmo tendo instrução, né? Ou seja, sabendo ler, escrever ou tendo feito faculdade, ou não, que era o caso da minha avó. E tem esse componente da coragem que ela sempre alimentou muito a gente em relação a isso, e que as mães, né? Então minha tia, minha mãe alimentaram as outras filhas e os filhos também, mas isso ficou muito forte entre nós, assim. A gente tinha onde se inspirar. E aí quando eu venho para São Paulo, porque eu sou do Maranhão, quando eu venho para São Paulo justamente naquela ideia muito comum dentro das periferias de migrar para melhorar de vida, eu me deparo com uma coisa muito interessante, que é o processo educativo real. Gente apaixonada por educação, que eram os professores que eu tinha. E eu lembro de uma professora dizer assim, é muito ruim a universidade vir até a escola, estudar o jeito como a gente vive e ir embora e desaparecer e nunca mais voltar, para dizer o que ela está fazendo. Quando vocês conseguirem acessar a universidade, vocês precisam fazer diferente. E bom, fui estudar psicologia, vivendo vários conflitos pessoais em relação a ser muito diferente das pessoas que estudavam psicologia, que estavam na segunda faculdade, que não tinham que pegar 2 horas e pouco de ônibus, que tinha que ter muita vontade, né, de querer estudar mesmo. Eu lembrei disso e disse, acho que meu lugar não é, aí até conectando um pouco com
com o nosso tema, não é pensar dentro de uma sala. Eu faço terapia e eu acho ótimo que existam terapeutas de consultório, clínicos, né? Mas o meu lugar é no mundo. Eu penso uma psicologia que vai me colocar de frente para o mundo o tempo todo e que vai me colocar quase que num lugar de pesquisadora. Fui trabalhar em organizações sociais e eu acho que a gente tenho dito bastante isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque a organização social ela nasce de uma militância que se transforma ali, né? Que se adequa a padrões para poder continuar existindo. E aí esses padrões muitas vezes são editais, são investimentos diretos do governo. Só que ela vai se moldando a esse recurso para continuar existindo e muitas vezes ela se perde no processo. E a gente deixa de ter uma coisa que é muito importante para a gente responder aos problemas complexos, que é o processo de autonomia. Eu preciso ter autonomia para eu olhar para o mundo e falar, agora o problema que de fato eu preciso atuar, eu tenho possibilidade é esse. Dentro dessa organização eu entendi que existem inúmeras ferramentas e a alimentação era uma que eu já trabalhava, né? A periferia ela acaba se emancipando muito, principalmente as mulheres, através do trabalho com alimento. Então ela está com uma dificuldade, ela faz um bolo, ela faz alguma coisa para poder acessar renda e aí trazer transformação. Só que eu queria encurtar esse caminho, eu queria que isso fosse menos penoso, que isso fosse menos dificultoso. Então o meu propósito de vida sempre vai ser olhar como eu posso transformar o caminho de outras mulheres para que seja um pouco menos difícil do que foi para minha avó, do que foi para minha mãe, do que foi para mim, do que é, inclusive, porque é um movimento de enquanto você está gerando transformação, você também está sendo transformada, de fato. Então, muitas dizem, o clichê, acho que às vezes, de vocês salvaram a minha vida porque vocês me deram essa oportunidade. Eu falei, não fiz nada. Eu abri uma porta, você que quis entrar nessa porta. Né? Eu não tenho esse ego de achar que eu estou salvando a vida das pessoas. Eu estou, na verdade, dizendo para elas, e principalmente para as mulheres, que juntas a gente consegue fazer muito mais coisa e cutucando também grandes marcas para dizer assim, escuta, a periferia é muito maior que o centro, seja ela a periferia do Brasil ou de uma cidade. Então, se o processo é consumo, essas pessoas aqui precisam ser vistas também. Elas estão consumindo, mas elas estão consumindo sem consciência. Então, eu também subverto o sistema de formação dentro de uma escola de gastronomia, onde eu olho para a cultura alimentar, onde a gente diz, olha, nossa principal bandeira é o combate ao desperdício. Então pera, não somos um país continental que pode gerar recursos o tempo todo, eu preciso me preocupar com eles? Sim, precisa. Né? Você tem o poder de decisão do que você vai fazer com isso dentro da sua cozinha pessoal, como você vai alimentar sua família, mas também dentro do seu trabalho. Você pode ser uma polinizadora desse processo. Então eu acho que, no fim das contas, eu acho que é o jeito mais bonito assim, de fazer, porque é o fazer coletivo, é o co-criar, é o estar junto, a coletividade que vai transformar de fato esse mundo. E aí coletividade de pessoas diferentes que vão somando ali inteligências e aprendizados e que a gente vai conseguir de fato avançar. Sozinho, não sinto que seja possível. Então passa pelo jeito como eu cresci, mas muito pelo jeito que eu também me deparo com as pessoas nos territórios. E estou sempre muito atenta, até por ser uma pessoa de candomblé, eu presto muita atenção onde eu piso, com muito respeito ao que já existe ali, né? Nossa, gente, esse papo tá demais. A transformação tá acontecendo aqui. Eu estou escutando vocês com brilho nos olhos. E aí, Adélia, acho que tem algumas coisas que você falou aqui que são bem preciosas. Uma que é sobre esse lugar de você, no seu movimento, reconhecer, resgatar a memória da sua família, acessar, né, a sua ancestralidade, acessar a sua história também, esse lugar de escuta, né, uma escuta que você teve em sala de aula, que te amplifica o olhar sobre as possibilidades de educação, assim, sobre o processo de educação. Então, acho que isso é uma questão bem legal, assim, né? O que é genuinamente nosso? Qual que é
a potência que a gente pode trazer para o jogo, assim, o que a gente tem de diferente. Vibrar mais nas nossas possibilidades ao invés de vibrar nas nossas faltas, né? Porque eu acho que onde a gente falta, o outro chega aqui e completa. E por isso que trabalhar em rede é tão precioso. E eu acho que o outro ponto também, essa questão de entender o que é material para vocês. Tipo, você entendeu ali que na frente da gastronomia, que nessa frente da educação, que na frente de redução de desperdício, isso são as coisas materiais, porque eu acho que não é sobre a gente abraçar tudo, é sobre a gente entender o que a gente pode, como que a gente pode somar ali na nossa jornada também. E aí, quando você fala sobre esse trabalho coletivo, eu tive uma experiência aqui lá dentro da Ambev, né, que é onde eu atuo hoje, que foi a construção do Fundo Borocultura Preta, que é um fundo de investimento que foi lançado esse ano em parceria com a Preta Hub, para impulsionar empreendedoras e empreendedores negros que atuam no entretenimento e na cultura. E esse fundo, ele foi totalmente co-criado em rede. Desde o surgimento dele, assim, o questionamento dele, a provocação para existir, ele parte do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da Ambev, que é formado por pessoas consultoras externas e também pessoas especialistas internas. E aí esse comitê, ele traz uma proposta para a área de marketing, fazer um projeto assim de investimento de ação afirmativa. E aí, a Adriana Barbosa, que é a CEO da Preta Hub, que é uma das pessoas que está como consultora no Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, ela faz toda a cocriação desse fundo com a gente. Então, a gente sentou, a gente pensou o que seria esse projeto, a gente estudou, a gente pensou juntos, a gente pensou nas palavras que iam ser propostas naquele edital juntos. E não só a Adriana, mas foi toda uma rede, sabe, que chegou junto. E é muito claro para a gente o quanto esse fundo ele só foi possível porque a gente trabalhou em rede, porque a gente se propôs ao lugar de escuta. E também na jornada, a gente foi entendendo que era material, assim, cara, dentro da estratégia de marketing, o que é material para a gente? Quais são as linguagens? A gente apoiou projetos de entretenimento e cultura de diferentes linguagens, assim, então literatura, marketing digital, eventos, gastronomia. Então a gente foi entendendo quais são as linguagens que são materiais, por onde a gente deve ir. E no processo de execução também se abrindo ao lugar de escuta. Então, por exemplo, a gente postergou as inscrições. Mais 2 semanas a gente deixou aberto, porque a gente entendeu que as pessoas precisavam mais tempo de se inscrever. Então, processo de aprendizado também. E aí a gente chegou em 1.454 proponentes, majoritariamente negros, inscritos. Todos os estados do Brasil escreveram ao menos um projeto e todas as regiões do Brasil estão com ao menos um projeto contemplado pelo fundo. Então, no final, a gente tem uma reverberação coletiva, né, de transformação. Então, acho que é muito sobre isso. E aí, entrando nesse lugar de escuta, eu quero abrir uma pergunta para todos. Quem se sentir à vontade para puxar. A gente está num momento que são muitas demandas, né? Muitos fluxos de informação, a gente dá até uma agonia, tipo, nossa, para onde eu vou, assim? Como que eu posso somar genuinamente? Eu queria saber como que vocês fazem para escutar essas demandas, como que vocês fazem para sair das bolhas de vocês, entender quais são as demandas sociais, ambientais que existem, e como que vocês fazem para selecionar o que é prioridade também? Cara, com isso aqui eu vou chegar junto, sabe? A receita mais cara de todas. Quer ir? Vamos lá. Complexo, hein? Eu acho que a primeira coisa vai um pouco em se perceber, né? Acalmar o espírito, né? E realmente olhar para fora a partir disso com empatia. Estar nos territórios, estar nos lugares, entender outras realidades, primeira coisa, né? Às vezes a gente acha que a nossa dor é a dor mais importante e não é, né? Tem tantas dores por aí, e entender a realidade do outro. Eu acho que isso é a primeira coisa, empatia mesmo, na prática. A outra coisa, eu acho que pelo menos na minha cabeça, é uma ordem de prioridades. A gente está com tantos problemas
E aí eu acho que existem alguns problemas que são basais, como sociedade. Primeira coisa é a gente se entender como país, né? E aí falando um pouco, entender de onde cada um vem, os seus privilégios, as suas faltas, né? Entender que o Brasil, a gente teve o maior tráfico humano do lado de cá do globo. Isso já traçou quase que não diria um destino, porque a gente está mudando e vai mudar. Isso não pode ser um destino, não é? Mas traçou uma situação já de partida, né? Quando a gente olha isso e causou já de cara uma grande desigualdade. Eu particularmente acho que a nossa grande questão, a prioridade como país, como nação e como seres humanos vivendo aqui no Brasil é a questão da discriminação racial, que gera uma desigualdade e a partir dessa desigualdade há todo um desdobramento em outros problemas. A partir desse preconceito, dessa desigualdade, a gente já exclui tantas pessoas, inclui outras, né? E aí a gente gera problemas basais como a fome, volto a falar da fome, porque, enfim, para mim é fundamental, né? Betinho falava, é impossível você caminhar na rua e passar por cima de alguém que está deitado na rua. Não dá para você ficar tranquilo com isso enquanto sociedade, né? Que alguém vai fazer, que o governo em algum momento vai fazer. Não dá. A gente tem que olhar para isso. Então, acho que problemas, por exemplo, voltando como a fome, eles são transversais a todas as outras ODSs. Não tem educação, não existe saúde se você não está alimentado. A pessoa não vai aprender, a criança ela não vai ter uma formação adequada na infância, né, cognitiva, e ela não vai, nem que você dê estudo, ela não vai conseguir absorver. Então, acho que a gente volta, infelizmente, há 30 anos atrás, só olhando agora de Brasil para fora, né, numa situação que a gente tem que solucionar algumas coisas fundamentais, e aí a gente vai olhando para o entorno, né, para outras questões. Mas na minha cabeça é isso, olhar para dentro, pensar exatamente isso. Eu não posso ficar em paz com isso, né? Essa diferença, o meu lugar de privilégio, na verdade, quanto mais iguais, né, que tenham acesso, tenham saúde, educação, direitos, a gente vai ser melhor como sociedade. Eu sempre dou um exemplo muito simples, assim, eu não quero ser atropelado na faixa de pedestre, né? Então eu quero que todo mundo tenha educação, tenha acesso, que o cara que está dirigindo o carro dele não vá me atropelar, né? Não é o contrário, quanto menos o outro tem, mais eu tenho, né? E a gente opera num sistema econômico que faz aumenta essa discrepância, essa acumulação de ganhos de um lado, né? De pessoas, de empresas, em detrimento de milhões, da grande maioria do planeta, né? Da maioria do planeta. A gente precisa hackear esse sistema. Para mim é isso, a gente precisa hackear o sistema e não é, de novo, eles e nós, a gente tem que jogar juntos. A gente vai ter que sentar na mesa, ter conversas difíceis com pessoas com visões enviesadas, difíceis, que a gente não concorda e achar um caminho, tentar achar um caminho. Você sabe que na pandemia a gastronomia periférica atuou de um jeito muito diferente do que a gente teve que aprender, né? Todo mundo, obviamente. Em alguns quesitos foi muito positivo o processo criativo, então foi um momento que a gente conseguiu chegar mais perto da nossa vontade de existir, que quero estar em todos os estados brasileiros. A gente foi para o EAD e conseguiu isso, né? Então, em vez de não formar a gente, chegamos em outros lugares. Mas a gente atuou na perspectiva também da emergência, que era emprestando a visibilidade que a gente tinha, captando dinheiro e doações e transformando isso lá para a ponta, principalmente para quem está dentro de território, nos becos de favela, atuando diretamente com as pessoas e que não necessariamente está conseguindo fazer um post de Instagram ou está conseguindo ter a credibilidade do trabalho dela reconhecida. Então, acho que passa pelo lugar mas esse não é o nosso lugar da emergência, né? O meu lugar é um processo de construir a longo prazo, construir esse processo através da educação, que eu acho que o Marcelo está atuando em um outro lugar, que é o da existência. E a gente não pode dizer que um é mais importante do que o outro, né? E aí, pensando na sua pergunta, eu acredito que a gente tem como rede
a possibilidade de dizer, isso aqui eu não atuo tão bem, ele sim, ou vice-versa. A gente vai se complementando porque a estrutura que... E acho que brilhantemente você trouxe a questão de como é que esse país se reconhece desde o princípio, dizendo que a gente é um país que olha para o futuro, que olha para, sei lá, para a Europa, para conceitos europeus. Não cabe, a gente já existia um país, já existia uma terra, já existiam pessoas aqui. Então a gente tem uma estrutura muito grande para quebrar de individualismo e que está baseada realmente nessa ideia do consumo e que voltar para dentro da sua humanidade, perceber que a gente vai precisar do outro para poder fazer alguma coisa, é um caminho árduo, assim, mas eu acho que o esperançar, tô quase amarrando tudo, mas é verdade, só posso ter esperança, senão eu não consigo fazer outra coisa, porque eu não vou conseguir passar despercebida ou não perceber o outro na minha existência. Então eu vou precisar ter esperança de que aquilo que eu não souber fazer, outra pessoa vai... E esse é um movimento que eu já faço. Chegam algumas coisas pra gente, eu digo, isso aqui eu não faço tão bem como gastronomia periférica, mas tem uma pessoa aqui que faz melhor do que eu. E eu acho que é esse lugar menos egoísta e menos competitivo que a gente precisa atuar, se a gente quiser de fato causar transformação. Né? E ensinar, inclusive, as grandes empresas que dá para atuar em conjunto e ser bom para todo mundo. Porque, enfim, estamos em São Paulo nesse exato momento. O que foi São Paulo 4, 5 e ainda continua algumas pessoas sem energia. A gente está destruindo todo um mundo e achando que a gente está fora dele. Não, ele está se relacionando e dando as respostas diretamente para a gente, né? Ele está chegando para a gente, está chegando rápido. Para todos. Acho que eu ouvi aqui duas coisas muito próximas, tanto do Marcelo quanto da Adélia, que são fundamentais. A fome é uma questão muito vertebral do nosso país, tão quanto a educação. E, bom, o processo que você falou de tendência, né, e de materialidade, eu vou rapidamente dar uma fugida muito rápida aqui do que a gente está falando, que tem a ver com o meu processo. Eu falei lá no início da conversa sobre consumo consciente, empresas que estão se mostrando como empresas conscientes, né? E nós, enquanto trabalhadores, formiguinha, né, dentro desse processo, a gente não está isento da ilusão, da decepção, dos burnouts e etc. Então, quando eu me vi nessa situação e eu olhei para aquele espaço, que é um espaço que me acolhe há muito tempo, como um projeto de vida. Eu sou filha de Oxóssi, então olhar para a floresta eu me senti num espaço de muito acolhimento. E aí, junto com o meu processo de educação, com o que eu aprendi dentro de uma empresa, que está ali mais para um pezinho corporativo, eu comecei a pensar sobre a comunidade da vida, né? Como a gente vem discutindo sempre as nossas pautas humanas como coisas muito isoladas de toda essa comunidade da vida, sempre olhando da menor para a maior importância, né? Dentro da nossa comunidade, né? Então, eu aprendi muito ali, né, com a floresta, junto com as populações indígenas também, a importância da gente oferecer dignidade para os animais. Porque a gente, às vezes, fica buscando uma dignidade para a nossa vida, para a nossa existência, isoladamente de todas as outras existências, né? Então, eu e a Beth, minha companheira, a gente desenhou um projeto chamado Colmeia, e aí eu trago a questão da materialidade para a gente, onde a gente trabalha com vários eixos de educação, da meliponicultura, da agrofloresta, agora associada à prefeitura do lugar onde a gente está mais próximo, que é a prefeitura de Silveiras, para trabalhar a educação ambiental dentro das escolas e fazer essas conexões de levar as crianças ali da nossa região para poder ter essa oportunidade de estudar a importância das abelhas, por exemplo, né? Porque sem as abelhas a gente não existe, a gente já perde a nossa possibilidade de existência. Então a gente começou a promover essa materialidade de diálogos entre a região, como a gente consegue colaborar e aprender com essa comunidade, porque também não dá para ser dentro de uma ótica vertical, onde a gente chega e impõe a nossa lógica de pessoas urbanas que estão chegando na floresta cheias de si, de conhecimento. Não é isso. A gente tem tentado
cada vez mais, porque é um processo, fazer o nosso trabalho de escuta, entender o que é importante para essas pessoas e como é que a gente pode se colaborar, né? E pensar muito mais sobre relações colaborativas, porque a gente pode estar aqui num coletivo de pessoas e não necessariamente estarmos em relações colaborativas. Então, eu acho que vale muito a gente começar a olhar para a nossa existência como uma parte dessa comunidade da vida, não como uma parte isolada, né? É sobre a sobrevivência de todos, né? Então, a gente vive dentro de um ecossistema. Se uma parte dele não está funcionando, isso reduz a nossa possibilidade de existir, né? Então, a gente recentemente fez uma parceria muito legal que muito nos interessa, que é como a gente pode repartir esse privilégio de estar ali na floresta. A gente fez uma parceria com a Escola de Humanidades, que foi fundada pelo Ciro Pironte, que também fundou a Escola da Cidade, que é a primeira, uma escola, não a primeira, mas uma escola de arquitetura que vai por um outro caminho, para levar os alunos de zonas periféricas de São Paulo para poder também ter esse diálogo e essa aproximação que a gente entende que pode nos colocar dentro de uma ideia de comunidade da vida, né? Onde todos nós como seres temos essa mesma importância, né? Enfim, é sobre isso que eu queria trazer em relação à materialidade para a gente nesse momento, assim. Massa, Tami. Gente, o papo foi muito bom, a gente já está chegando ao fim mesmo, chegamos nos minutos finais. Eu acho que a gente, no final, teve uma fala muito sinérgica sobre esse lugar de comunidade, né? Eu acho que tá caindo para a gente nesse movimento de transformação, de ser para além das paredes corporativas, de ser uma responsabilidade de todos a atuação, e eu acho que para além dos territórios brasileiros também, a gente retornar para o lugar de comunidade, para o lugar de construção coletiva, acalmar também os corações de entender, cara, se aqui eu não dou conta, o outro pode chegar junto e tá tudo bem, e ele vai fazer por lá e eu vou fazer o meu por aqui. Então, eu acho que muito nessa linha. E o saber de comunidade, ele é um saber muito ancestral, né? E aí, por fim, só para complementar, eu li um texto no Dia das Mulheres Latinos-Americanas, que falava sobre, para a gente transformar, para a gente ter o processo de transformação, a gente precisa acessar a memória, reconhecer, reparar e incidir sobre o futuro. E eu acho que vai muito nessa linha que você falou da gente, né? Qual a história desse país? Como que a gente reconhece e acessa essa memória? Mas agora, de fato, a gente vai continuar conversando para além daqui, nessa transformação que eu acho que ela é contínua nesse movimento de aprendizado também. Acho que o aprendizado é um grande aliado. Eu queria que cada um fizesse um tweetzinho final mesmo, para deixar um recado para a galera que vai assistir a gente, para a galera que escutou esse papo, para deixar a mensagem aqui conforme o nosso tema. Eu vou deixar uma frase aqui que para mim foi a mesma que eu encerrei o último papo com a Unesco Souza Transcriativa, que é a nossa soma multiplica, que é uma frase da Lua Lessa, e eu acho que ela é uma das frases que mais faz sentido para mim nesse movimento de transformação. Boa. Eu vou falar uma frase que no começo do nosso papo, ela me veio na cabeça e é uma coisa que eu acredito todo dia. Primeiro, que a intuição... Na verdade, posso falar duas? Que a intuição é uma tecnologia ancestral, então a gente sabe onde a gente tem que ir ou onde a gente não deve ir. A gente precisa aprender a ouvir esses sinais. Mas a frase que me tocou, que eu falei, isso aqui tem uma conexão com o cotidiano, que é do Marighella, que a prática é o critério da verdade. Eu não posso fazer um discurso sobre ESG, ou eu não posso fazer um discurso sobre rede e não atuar dessa forma no cotidiano, sabe? Então é na prática que a gente vai, de fato, vencer, né? Acho que Sim, é isso. total. Obrigada. Nossa, passaram várias coisas pela minha cabeça agora, mas muito próximo do que é uma coisa que a gente está fazendo agora na vida, eu acho que a gente precisa começar a reflorestar nossos corações, sabe? Assim, eu acho que sobretudo porque a gente falou sobre os objetivos do desenvolvimento interior. Então, esse é um convite para que as pessoas abram seus corações para serem reflorestados, para que a gente de fato consiga ser para poder fazer e, consequentemente, colocar as nossas potencialidades em ação. Então, é reflorestar os corações. Massa.
Muito lindo isso. Sim. Bom, a minha frase, eu acho que nesse momento que a gente está passando do país não poderia ser outra, e relembrar aqui o grande Betinho: quem tem fome tem pressa, galera. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer tudo que a gente pode para acabar com esse flagelo no nosso país. Então, voltar a reflorestar os nossos corações, acreditar no nosso borogodó, no nosso poder individual de transformação e no coletivo, na colaboração. Eu gostei muito, só um comentário, gostei muito do que você falou, Adélia, que é isso, né? Assim, cada um opera a gente, enquanto atores da sociedade civil, digamos assim, olhando para causas, a gente atua cada um num pedaço, né? E são complementares. A gente está atuando na miséria absoluta, nos 33 milhões que não tem absolutamente nada para comer. Então, quando eu encontro com as empresas, vamos falar de educação, disso, daquilo, eu falo, gente, tá, vamos, mas depois, porque a gente precisa tirar essas pessoas aqui. Então é isso, colaboração, juntar, e aí a gente fala, tem quem faça isso muito bem. Temos vários outros projetos que podem fazer isso, e a gente trabalha junto, inclusive. Perfeito, gente. Obrigada a todos, todas e todes que estão aqui, que vão estar aí acessando esse conteúdo na Borogoteca. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Poxa, foi muita ótimo. Até honra. a próxima. Delícia ouvir vocês. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado, valeu.